3 notebooks para estudo com melhor custo-benefício. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Ângelo do canal Japa Informática e eu tô aqui para mostrar 3 notebooks com melhores custo-benefício para você poder comprar, para você poder estudar. Lembrando que, como eu falei aqui, é para estudar. Não dá para você usar ele para outra coisa. Não é recomendado para você usar ele para você poder de repente futuramente falar, não, vou comprar ele para estudar e vou querer fazer um upgrade depois para mim poder jogar ou para mim poder trabalhar com aplicativos ou programas mais pesados como Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, enfim, não, é para estudo. E o que é para estudo? Você tem que entender o seguinte, é um notebook para você poder usar um navegador, ou seja, é o Google Chrome que você vai usar para você poder navegar pela internet, assistir vídeos no YouTube, usar aplicativos como Zoom, Google Meet, fazer videoconferências e usar um editor de texto e um editor de planilha. Vai poder usar aí de repente um PowerPoint, um Publisher, alguma coisa do tipo, mas assim, vai ser um pouquinho mais lentinho, tá? Mas é um notebook bom para estudo. Se você está querendo investir pouco, tá aqui, eu vou deixar 3 modelos para você poder dar uma olhada. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é o Acer Chromebook N7, modelo C731C9DA. Como o próprio nome diz, ele não é um notebook comum, ele é um Chromebook. O Chromebook ele vem com o sistema operacional da Google, que é o Google Chrome OS. A grande diferença dele é que é o seguinte, não é o Windows, então você não consegue instalar aplicativos que são compatíveis com o Microsoft Windows. Você tem que instalar os aplicativos que são pro sistema operacional Google Chrome. E no caso a grande vantagem dele é que você vai poder usar todos os serviços do Google no seu computador. A desvantagem dele é que é o seguinte, para muitos serviços você vai ter que estar online para você poder usar esse notebook aqui. Que nem, por exemplo, o Google Docs, essas coisas você tem que estar online para você poder usar, senão você não consegue usar os serviços do Google. Mas quem vai usar o Google, logicamente que ele já vai estar, online, então acredito que não vai fazer tanta diferença. Vamos lá, o seu processador é um Intel Celeron Dual Core 1.6 GHz. É pouco sim, mas para um sistema que é mais leve do que o Windows, até que ele roda legal. Ele conta também com 4 GB de memória RAM, já soldado no computador, não é possível fazer upgrade nem mudar a memória, tá? Então tem que levar em consideração isso daqui. E ele vem com armazenamento eMMC, é parecido SSD, mas ele também é soldado na placa-mãe, então não tem como você fazer uma expansão disso daqui, tá bom? É pouco sim, porém o Chrome OS ele ocupa menos espaço no computador, então acaba sobrando um pouquinho de espaço para você poder trabalhar. Não é muita coisa também, tá? Mas é melhor do que você usar o Windows. Existem modelos desse daqui, eu não coloquei modelos desse com Windows, porque só o Windows instalado e mais alguns programinhas ele já chega aí perto dos 30 GB, então não sobra nada para você poder trabalhar. No caso desse daqui, ainda você vai ter ainda uns 16, 18 GB livre para você poder trabalhar no seu computador. Lógico, se você precisar de mais espaço, aí você vai precisar armazenar ou num HD externo ou num pendrive. E o display dele é um display de 11.6 polegadas, então não é um notebook muito grande, é meio parecido com aqueles netbooks, um pouquinho maior do que eles, tá bom? Esse notebook aqui ele conta na lateral direita dele, no lado direito dele, com uma porta USB 3.0, tá? E na lateral esquerda do notebook ele tem uma saída HDMI, tem mais uma porta USB 3.0, tem um leitor de cartão e tem um conector para você poder colocar o seu headset, tá bom? Você pode colocar um microfone, um fone de ouvido com microfone, tá bom? E no superior da tela você tem um microfone embutido junto com o webcam. Esse notebook aqui, segundo o fabricante, ele foi feito reforçado pensando para estudantes que carregam o notebook na mochila e tudo mais. Então ele vem com os cantos reforçados, aguentando assim um pouco mais de impacto. Ele conta também com uma abertura de tela 180 graus, que ao meu ver, não sei o porquê que tem essa vantagem, mas você que estuda aí, de repente você deve ter essa necessidade, tá, de ter uma abertura de 180 graus na sua tela. Para mim não seria útil, mas sei lá, de repente para você pode ser interessante. Ele vem também com um teclado resistente à água, mas vamos lá, hein, pessoal? Resistente à água. Segundo o fabricante, você pode derramar até 220 ml de água em cima do teclado, que seria mais ou menos um copo americano de água, tá? Não é suco, não é cerveja, não é café, não é coca. Por que fala água? Porque ele tem dreno, certo? Então ele vai sair, vai cair água em cima do teclado e vai sair por baixo do notebook. Se for água, algo que tenha açúcares e outros tipos de produto, pode ser que vai ficando ali seco dentro do aparelho e acaba entupindo ou acaba até mesmo enchendo de formiga o seu computador, né? E não é legal isso daí. E esse modelo aqui, ele está sendo encontrado aí na casa de R$ 1.650.
É isso daí mesmo, pessoal, um notebook abaixo de 2.000, que ao meu ver assim até compensa comprar esse daqui, tá bom? Mas esse daqui ainda, ele tá em terceiro lugar, eu tenho o segundo e o primeiro lugar para poder te mostrar. Vamos para o segundo lugar. Na minha opinião, o segundo lugar ele fica o Samsung F30. O Samsung F30, ele é um notebook que vem com o sistema operacional Microsoft Windows 10, então você já vai estar mais acostumado aí a poder usar esse computador. Você não vai ter adaptações igual no Chrome OS. E ele vem com o processador Intel Celeron Dual Core 1.1 GHz. Poxa, é fraquinho? Sim, é fraquinho, mas para você fazer aí tarefas básicas como estudar, editar texto no Word, fazer uma planilha no Excel e tal, ele vai suprir as suas necessidades, tá? Ele conta com memória DDR4 de 4 GB e o armazenamento dele tem versões de 64 e 128 GB de armazenamento eMMC, parecido como eu falei com SSD, tá bom? Então, por que os fabricantes colocam um armazenamento eMMC ou um SSD, tá? Porque isso daqui ele vai suprir um pouquinho a deficiência que tem o processador, tá? Ele vai ajudar a dar um ganho na velocidade, tá bom? E a tela dele é de 13.3, então assim, para quem procura uma tela um pouquinho maior, esse daqui é melhor do que o modelo anterior, certo? Ele tem nas laterais dele uma saída HDMI, uma saída USB 3.0, na verdade não é saída, é conexão USB 3.0 e uma conexão USB-C. E do outro lado ele tem também uma saída de USB 2.0, uma entrada de plug P2 para você poder colocar o seu headset e tem um leitor de cartão micro SD, tá bom? O teclado dele que é bem legalzinho, as teclas dele lembram aí um pouquinho aquelas teclas de máquina de escrever mais antiga, eles lançaram um modelo como se fosse um modelo mais retrô, tá? E tem também um leitor biométrico, isso daí é muito legal na hora de você fazer o login no seu Windows, você não precisa ficar digitando a senha, é só você colocar o seu dedo ali e ele faz o login. Lembrando que esse leitor biométrico não é botão, tá? É só você passar o dedo em cima, ele é um sensorzinho, certo? Muito bacana. E ele é disponível em 3 cores. Tá? Ele tem na cor rosa, que tem ali uns detalhes na tampa dele também. Ele tem na cor branca. E ele tem na cor cinza, na cor grafite. Lembrando, pessoal, eu só encontrei a versão de 128 GB na cor branca, tá? Eu não sei se foi fabricado na cor cinza ou na cor rosa. No site do fabricante não tem essas informações, tá bom? Mas no mercado, pelo menos no mercado brasileiro, que hoje está circulando por aí, eu só encontrei ele com 128 GB na cor branca. Então preste muita atenção na hora que você for selecionar lá. Às vezes você vai entrar em algum marketplace, ele tem a seleção de cor. Veja bem se o rosa ou o cinza também vão vir com 128, porque eles têm na versão 64 e 128 GB, certo? Então se você precisa de mais espaço, é a versão branca. Se você não precisa de tanto espaço e quer comprar um notebook da cor que você quer aí, um rosa ou grafite, lembrando que eu só achei na versão 64 GB, certo? E vamos para o próximo notebook que para mim ficou em primeiro lugar, tá? E eu vou explicar no finalzinho do vídeo por que para mim, na minha opinião, ele ficou em primeiro lugar, que é o modelo da Aspire 3A315 versão 34 C6ZS. Esse notebook aqui, ele conta com o sistema operacional Linux Endless OS. Se você não está familiarizado com a versão, com o sistema operacional Linux, não tem problema. E com esse notebook você pode instalar um Windows 10 também, que ele é 100% compatível, tá bom? Porém, não vem a licença de fábrica, você vai ter que estar aí ativando o seu Windows ou usando ele na versão experimental ou comprando uma licença do Windows. Mas para quem não conhece o sistema operacional Linux Endless OS, ele é um sistema bem completo que dá para você usar ele 100% offline, vem com todos os editores, e é muito bacana usar esse sistema operacional. Ele é bem leve, por isso que ele vai rodar bem com o processador que ele vem, que é um Intel Celeron Dual Core 1.1 GB. E ele vem com memória RAM de 4 GB, tá bom? O armazenamento dele não é SSD e nem eMMC. É um hard disk, é um HD convencional de 1 TB. Para mim, para quem precisa de espaço, é ótimo esse notebook aqui, tá bom? E o display dele, para quem precisa de um display grande, 15,6 polegadas. Isso daí mesmo, pessoal, uma tela bem grande, bem legal, ok? Esse daqui é ele de lado, certo? Então a gente tem aqui na lateral esquerda do notebook uma saída de USB
uma conexão USB 3.0, uma 2.0, uma saída HDMI e uma entrada RJ45, que é aquela entrada de LAN para você poder conectar o cabo da sua internet. E do outro lado ainda tem mais uma porta USB 2.0 e o seu conector P2 para você poder colocar o seu headset. Mais uma vez, no superior do notebook temos aqui a webcam e também microfone embutido. Tá bom? O teclado dele, por ser um notebook grande, 15,6 polegadas, o teclado dele também conta com um teclado numérico. E o porquê que eu acho interessante esse notebook aqui, eu coloquei ele por último como primeiro lugar, tá bom? Ele é um notebook que vai dar para você usar ele por bom tempo e se caso ele começar a ficar lento, você pode fazer uma expansão para até 8 GB de memória RAM nesse notebook. Sim, ele vem com 4 GB soldado no computador, na placa-mãe, não podendo ser substituído, porém ele conta com mais um slot vazio que você pode colocar mais uma memória de 4 GB, totalizando 8 GB. Hoje você vai pagar no mercado aí uma memória RAM de 4 GB aí na casa de 250 a 300 reais, tá? Lembrando que peça para um técnico fazer isso daí para você não ferrar o seu notebook. E a outra coisa que eu acho muito, mas muito legal para você poder aumentar o tempo de vida útil do seu notebook. O que é? Como ele vem com um processador simples, que é um Intel Celeron Dual Core, você pode colocar nele um SSD, isso daí mesmo, ele vem com conexão para SSD M2 modelo NVMe, que são uns SSDs que eu vou deixar aqui na descrição também, tá? Que vai aumentar muito a velocidade do seu computador. Então ele vai compensar a deficiência do processador, ele vai compensar com o SSD. E o legal é que essa conexão para SSD M2, ele não vai substituir o HD do seu computador por um SSD. Então você não vai perder o HD de 1 TB que você tem no seu computador. Simplesmente você vai acrescentar o SSD e vai instalar o sistema operacional no SSD e programas no SSD e vai usar o HD de 1 TB para você poder armazenar arquivos. Certo, pessoal? Essa daqui foi a dica que eu tô deixando para vocês aqui, que eu fiz muita pesquisa e vi notebooks, tá? Lembrando que tem notebooks muito melhores do que esse daqui, tá bom? Mas estamos lembrando que é um notebook para estudo com custo-benefício bem baixo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos que você sabe que está precisando trocar de notebook e não está tendo recurso agora no meio dessa pandemia, tá? Tá todo mundo precisando guardar dinheiro, então manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para o seu tio, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos. Não se esqueça de inscrever e até mais!